Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de criarmos hábitos para a nossa vida e vou falar também no ciclo do hábito, explicar-te os 4 passos para que tu entendas como é que nós conseguimos instalar o novo hábito na nossa rotina. Então, o que é um hábito? É um comportamento repetido tantas vezes que acaba por se tornar automático. E porquê é que é tão importante nós criarmos hábitos na nossa vida? Porque criar hábitos, além de servir para nos aperfeiçoarmos, também serve para acrescentarmos mais valor à pessoa que nós já somos. Portanto, o hábito coloca-nos em foco absoluto para os resultados que pretendemos obter. E criar uma rotina através de bons hábitos ou através de hábitos saudáveis, além de nos trazer mais clareza à nossa vida, também nos traz mais energia e mais determinação. Portanto, para atingirmos os objetivos que nós definimos para a nossa vida, temos que aprender a criar novos hábitos e criar rotinas com hábitos saudáveis. Então, e agora vamos perceber como é que eu consigo instalar e qual é então o ciclo do hábito para instalar um novo hábito na minha rotina. O primeiro passo do ciclo do hábito é o estímulo, ou seja, é um alerta ou é um sinal para eu iniciar um novo comportamento. Eu fico desperto para uma situação com a qual eu não me sinto bem e tenho vontade de mudar. Portanto, eu identifico ali um problema e eu quero mudar, eu quero arranjar, encontrar uma solução para conseguir dar resposta, para conseguir eliminar, portanto, ter um novo comportamento que me ajude a eliminar aquele problema que eu identifiquei. Por exemplo, eu passo em frente a um espelho e reparo que tenho ali uma gordura abdominal que eu antes não tinha. E eu não me sinto nada bem, não me identifico nada com aquilo que eu estou a ver no espelho. Ou seja, o meu cérebro emite aqui um sinal vermelho, emite aqui um alerta e eu fico consciente para uma situação com a qual eu não me revejo, com a qual eu não me identifico. Então, isto é o sinal que eu tenho que fazer qualquer coisa para mudar, porque eu não me sinto bem com aquilo que eu estou a ver. Vamos então passar à segunda fase do ciclo do hábito, que é o desejo. Ou seja, é a força de motivação para eu criar então o hábito. É aquilo que desperta a minha vontade para resolver o problema. Eu vou criar a visão daquilo que eu quero atrair. Portanto, neste exemplo prático, eu começo a criar a visão. Como é que eu serei com 5 quilos a menos? Ou seja, eu vou ganhar aqui uma motivação, uma força de motivação para entrar em ação. Isto vai despertar a minha vontade para resolver este problema. E eu começo a construir a visão daquilo que eu quero alcançar. Portanto, digamos que é o meu ponto B, é o meu estado desejado, enquanto na primeira fase, no estímulo, eu tenho o ponto A, ou seja, é o meu estado atual, eu tenho, imaginemos, 5 quilos a mais. No segundo passo, o desejo, eu começo a visualizar o meu ponto B, ou seja, o meu estado desejado, para onde é que eu quero ir, o que é que eu pretendo alcançar. Isto leva-nos ao terceiro passo do ciclo do hábito, que é a resposta. A resposta nada mais é que a entrada em ação para eu construir então a solução para resolver aquele problema que eu identifiquei. Portanto, na fase da resposta, nós começamos a desenvolver o treino e a repetição de comportamentos que nos irão levar então ao nosso estado desejado. Neste exemplo prático do peso a mais, se calhar eu vou começar a praticar exercício físico 4 ou 5 vezes por semana, vou começar a preocupar-me com a minha alimentação, sei lá, deixar de consumir açúcar, gorduras, bebidas alcoólicas. Portanto, eu vou começar aqui a entrar em ação e a ter determinados tipos de comportamento que são a solução para o problema que eu identifiquei. Por último, chego ao quarto passo então do ciclo do hábito, que é a recompensa. E o que é isto da recompensa? Eu aqui devo associar à recompensa a celebração da minha conquista, ou seja, quando eu atinjo o objetivo definido, ou seja, quando eu tenho 5 quilos a menos, quando eu consigo reduzir então os 5 quilos que eu tinha em excesso,
Eu vou, por exemplo, comprar aquela nova roupa que eu tanto queria, só que não comprei porque não me servia. Ok, então agora eu já consegui, através do novo hábito que eu instalei na minha vida, ou na minha rotina, já consegui perder aqueles quilos que eu tinha a mais, ou seja, consegui chegar ao meu estado desejado, ao meu ponto B. Então agora eu vou celebrar, vou ter aqui a recompensa do meu comportamento. Digamos que eu vou comprar aquela roupa que eu tanto queria porque agora já a consigo vestir. Então, há aqui também outra coisa a reter, que é muito importante nós celebrarmos as nossas vitórias. E não tem que ser só as grandes vitórias, não tem que ser só o resultado final. Portanto, eu posso ir celebrando as pequenas vitórias que vou obtendo ao longo do processo. Porque este exemplo que eu trouxe de perder 5 quilos, portanto, este hábito não me criou este resultado de um dia para o outro. Isto foi um processo, né? Que eu tive que. Primeiro fiquei consciente do problema, depois comecei a imaginar como é que eu queria ficar, depois entrei em ação, comecei a criar comportamentos então que me levavam a atingir, digamos que me levavam a encontrar, a concretizar a solução para resolver aquele problema identificado e por último é a recompensa, portanto é o prémio, digamos que é o prémio que eu ganhei por ter conseguido atingir o meu objetivo. Agora, nada me impede que ao longo deste processo eu vá celebrando as pequenas vitórias. Por exemplo, eu não preciso de celebrar só quando eu perco os 5 quilos. Eu posso celebrar quando perco o primeiro quilo, depois celebrar quando perco o segundo. Isto porquê? Porque no nosso cérebro, todo o comportamento que é recompensado é repetido, ou seja, o cérebro quer repetir. Se eu tenho um determinado comportamento e sou recompensado por isso, o meu cérebro tem tendência a repetir. Enquanto que todo o comportamento que é punido, o cérebro quer evitar. Portanto, a importância também de nós comemorarmos as pequenas vitórias e não só as grandes, portanto, nesta situação não é necessário comemorar apenas quando eu atinjo o objetivo final, que são os 5 quilos, perder os 5 quilos. É importante que eu vá celebrando ao longo do processo, portanto, celebrando também as pequenas vitórias, porque vou dando aqui informação ao meu cérebro que o comportamento que é recompensado é para ser repetido. Portanto, isto também vai ajudar de alguma forma a vincar ainda mais a criação dos hábitos e a instalá-los na nossa rotina. Portanto, era isto que eu hoje queria falar acerca dos hábitos. Já sabes que para ter resultados diferentes temos que fazer coisas diferentes. Para fazermos coisas diferentes, sem dúvida alguma, é importante criarmos novos hábitos na nossa vida. Espero que tenhas gostado do tema de hoje e até breve com outros temas que eu irei trazer. Fiquem bem.